Amém. Amém. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Graça e paz. A noite de fortalecermos no Senhor. É assim que diz a palavra: fortalecei-vos no Senhor. Outra vez vos digo que nós sejamos fortalecidos e também que nós possamos nos alegrar com aquilo que o Senhor tem feito em nós e através de nós. Quero compartilhar com vocês uma palavra que se encontra no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 1. Nós iremos ler a partir do versículo 6. A palavra diz assim: E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. Então um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. E irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes, à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: Como saberei isso? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo, disse-lhe: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. Aleluia, Jesus. Eu agradeço, Pai, pela oportunidade de estarmos na tua casa nesta noite, Deus. Que o Espírito Santo do Senhor fique à vontade em nosso meio. Que nós possamos entender, ó Deus, a tua mensagem. Que o teu Espírito fale, Deus, através da minha vida nesta noite, Pai. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Nas quarta-feiras a gente tem falado bastante sobre fé. E quando o pastor me pediu para estar ministrando, é interessante que uns 2 minutos antes de encerrar o culto, me veio essa mensagem na mente. E acredito que Deus há de falar conosco através dessa mensagem. Para quem... Aqui só tem crente, ou glória. Todos conhecem o
estrutura social que era constituída pelos descendentes de Arão. Era um sacerdócio oficial. Zacarias, cujo nome significa o Senhor se lembra. E uma coisa que me chamou a atenção, eu buscando algumas informações, o pastor, se eu estiver errado, ele vai me corrigir, parece que eu vi que existia naquela época mais sacerdote do que profeta, né? Muito mais, né? E eram divididos em grupos, pelo que eu vi, era dividido em média de grupo de 1000 sacerdotes. E o que me chamou a atenção é que a palavra diz que, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte para Isaías entrar no templo. E isso me fez a refletir um pouco sobre a volta de Jesus. Porque diz que a vinda dele será como um relâmpago, como um abrir e fechar de olhos. Ou seja, mas antes dessa vinda dele vir buscar a sua igreja, tem pessoas que nesse momento estão sendo veladas. Outras irão deitar hoje e não irão acordar amanhã. Não estou profetizando maldição na vida de ninguém, mas é uma coisa assim, bem certa. Nasce criança todos os dias, morre pessoas todos os dias. E se a sorte cair em mim e em você, você está pronto para apresentar diante do tribunal do Senhor? Isso é só para a gente refletir, irmãos. Zacarias, ele havia escolhido como esposa a filha de um outro sacerdote. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos de Deus, como nós lemos aqui. Isso não quer dizer que Zacarias e Isabel não tivessem problemas, como nós também. Nós não estamos livres de problemas, não. O próprio Senhor, ele já disse no Evangelho que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, embora muitos dos nossos problemas tenham origem em nossos pecados, Deus permite que eles invadam nossa vida com o único propósito de nos ajudar a crescer. Vocês já observaram que muitas vezes a gente cresce mais nas dificuldades do que no tempo de bonanças? Quando a gente está mil maravilhas, dinheiro na conta sobrando, e você fala assim, vou fazer uma viagem. E às vezes a gente nem ora pedindo a Deus direção. Ou quando vai entrar no carro, vamos viajar, esquece até de orar para que Deus guarde na viagem. Pela misericórdia dele, muitos vão e voltam tranquilo. Mas é num tempo de dificuldade que muitas vezes a gente busca o Senhor. Porque quando está tudo tranquilo, a gente não tem o hábito de orar a Deus, de clamar a Deus. Então, os problemas, muitas vezes, ele nos faz crescer. Não importa o quanto sejamos obedientes, isso não nos tornará imunes aos problemas. Zacarias e Isabel tinham um problema. Qual que era o problema de Zacarias e Isabel? Eles não tinham filhos, né? Porque Isabel era estéril. Sendo eles avançados em dias. É possível que alguns de seus amigos suspeitavam de algum grande pecado oculto. Isso é eu falando, não está na Bíblia. Porque não foi diferente com o justo Jó, né? Vocês conhecem a história de Jó? O homem mais rico do Oriente daquela época. E acredito que não houve também, nesse tempo nosso, homem mais rico do que ele.
E os amigos acusaram ele de pecado. Jó só pode ter pecado, porque como pode acontecer tanta desgraça assim na vida de um homem? E o pastor sempre diz aqui, e é fato, porque quando a coisa não acontece pela vontade de Deus, é pela permissão de Deus. E o livro de Jó inicia, fala assim: havia um homem na cidade de Uz, cujo nome era Jó, homem justo, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Ou seja, ele também era um homem obediente, que obedecia os preceitos, os mandamentos do Senhor. O próprio Deus chegou a dar esse relato através da vida de Jó. Mas uma coisa que é interessante, Deus ele fez o impossível na vida desse casal. O que era impossível para muitos. E é interessante que quando o anjo aparece em pé à direita e ele fala para Zacarias que Isabel ela iria dar à luz. Zacarias, eu creio que ele já conhecia as histórias do passado lá, que a própria Sara também era uma mulher que já estava impossibilitada de dar à luz, mas Deus havia prometido. E Deus, quando ele promete, ele cumpre, não é verdade? Só que Zacarias parece que ele, por um breve momento, eu acho que ele esqueceu de alguns detalhes, né? Acho que a gente vai ficando velho, a gente vai esquecendo as coisas também, né? Deve ser isso. Já era velho. E ele vai fazer uma pergunta para o anjo: como saberei isso? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. Dá a entender que sempre que a gente ouve a voz de Deus e a gente não dá crédito, como o próprio Isaías diz, quem deu crédito à nossa pregação? Era parecia como ele não estava dando crédito naquilo que o anjo havia falado para ele. Quando ele pergunta, o anjo responde: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado a falar-te e dar-te essas alegres novas, trazer boas novas. E sempre que a gente duvida, a gente sempre perde algo. Ele estava lá dentro, o povo orando lá fora, ao queimar do incenso, e o anjo fala para ele: todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia que essas coisas aconteçam. Você já imaginou? O sacerdote lá dentro, o povo: o que aconteceu? Ele está demorando tanto. Será que aconteceu alguma coisa? E quando aquele homem sai, ele sai mudo, o povo, de repente esperando ouvir alguma coisa, mas o semblante dele estava diferente. E o povo só olha, parece que ele viu alguma coisa. Vamos ler um pouco mais para baixo. O anjo fala para ele: todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam. Porquanto não crestes nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. E o povo estava esperando a Zacarias e maravilhava-se de que tanto se demorasse no tempo. E saindo ele, não lhes podia falar, e entenderam que tivera alguma visão no tempo. E falava por acenos, e ficou mudo. Como eu disse, o nome Zacarias significa o Senhor se lembra. Até parece, né, conjecturando que Deus esquece de alguma coisa, né? Deus não esquece de nada. Porém, tudo cumpre no tempo determinado por Ele.
E Deus fez o milagre na vida desse casal. Ele nunca esquece de suas promessas. Ele realiza as coisas impossíveis para as pessoas todos os dias. Talvez você seja o próximo. Mas aconteceu com um sacerdote, um homem conhecedor da palavra. E nós estamos prontos para receber o milagre? Eu imagino que Zacarias ele havia orado pedindo a Deus um filho, quando ele ainda estava numa condição física, né, de dar uma ajuda para Isabel. Isabel recebeu o milagre de Deus fazer o milagre no ventre dela, pois ela estéril, mas ele acreditava, ele confiava nisso. Então a pergunta é: você está preparado para receber um milagre? Ser o próximo da fila? E muitas vezes nós ficamos irritados, irmãos, porque às vezes a gente ora, pede a Deus alguma coisa e parece que as coisas não vão acontecer. E às vezes a gente fica irritado, a gente fica meio que perdendo as esperanças. A palavra para você é: não se irrite, nem se aborreça sob o peso das provações. Creia nele, continue a viver para ele com fé e paciência, e espere ele agir. Não vai ser no nosso tempo. Zacarias e Isabel nos deixaram um legado de fé nas promessas de Deus, o Deus do impossível. Imagino como a história diz que Zacarias ele era velho, então tinha pessoas que podia compartilhar. Às vezes a gente tem um amigo, um colega que vai compartilhar: olha, rapaz, o meu sonho é ter um filho. E pode ser que as pessoas falem: Zacarias, você está sonhando alto demais, você já é velho, rapaz, avançado em idade, sua mulher é estéril, isso é impossível acontecer. Mas o improvável de Deus aconteceu. Provavelmente alguém dizia a Isabel: isso é impossível, Isabel. Aí ela provavelmente, depois de receber a palavra do anjo Zacarias falar para ela que eles teriam um filho, e ela pode dizer: era impossível, Zacarias agora é pai. Nós precisamos, querido, acreditar na palavra de Deus. Nós precisamos ter calma, se acalmar diante da tempestade. Às vezes a gente pensa que Deus não está ouvindo a nossa oração. E o anjo falou para ele, como se falasse: se acalme, Zacarias, porque Deus ouviu a sua oração. Zacarias deve ter orado quando tinha a possibilidade de ter filhos. E eu coloquei uma pergunta: como é difícil entender Deus? E na maioria das vezes, Deus não age dentro das nossas possibilidades. Deus ele age no tempo dele. E a Bíblia diz: o menino será grande, ele converterá corações e irá preparar o caminho. Coloca para mim, Camila, Malaquias 4:6, por favor. A Bíblia ela não contradiz. No versículo
diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. O senhor pode ler para mim, pastor, por favor? Isso aqui? É. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. É interessante a gente pensar um pouquinho nesse versículo, porque dá a entender que naquele tempo também, os pais às vezes andavam tão ocupados com seus afazeres, de repente na agricultura, fazendo seus trabalhos, e acostumavam deixar os filhos um pouco de lado. Era como se: eu não tenho tempo de amar o meu filho agora, eu tenho que trabalhar, estou preocupado com tantas outras coisas. E no nosso mundo de hoje a gente usa aparelhos celulares para distrair as crianças, para que a gente tenha tempo de trabalhar. E a Bíblia diz que João será grande e ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E é uma coisa que o mundo de hoje precisa resgatar. Nós precisamos de resgatar isso. Porque às vezes a gente deixa o nosso papel de paternidade e vai correr atrás de objetivos, sonhos. Quando a gente assusta, o filho já cresceu. O caráter não foi formado. E às vezes a gente acha: meu filho está desobedecendo demais. Mas na hora que era para eu corrigir, educar, ensinar os preceitos do caminho do Senhor, eu estava ocupado com tantas outras coisas, que eu não ensinei o meu filho. Como diz em Provérbios 22:6. Ensina o teu filho o caminho que deve andar, e quando ele crescer, ele não se desviará dele. Mas a gente não tem tempo. Dou o celular para o menino brincar um pouquinho, passar umas horas. Na hora que ele dificilmente cansa de mexer com o celular, né? Eu acho interessante que quando a gente está trabalhando, dificilmente eu posso trabalhar, conversar, porque o fone está no meu ouvido. Mas eu trabalhar mexendo no celular é impossível. E assim também, outros profissionais não vão trabalhar mexendo no celular. Porque se trabalhar fazendo isso, o patrão, rapaz, a hora está passando, eu te pago por hora. Eu quero ver a produção do seu trabalho. Você vai ficar mexendo no celular enquanto está trabalhando? Não pode fazer isso não. Mas eu acho interessantíssimo. Quando a gente está fazendo o nosso trabalho, às vezes o menino começa a chorar ou fazer pirraça, e a mãe e o pai dão o telefone para ele calar. Parece que é um sonífero que dá no menino, entre aspas, porque ele está lá gritando, chorando, fazendo pirraça, e dá o celular e ele cala na hora. Só que em contrapartida, não tem o choro, mas às vezes atrapalha a gente executar o trabalho. E é perigoso quando ficar velho e ficar corcunda, de tanto ficar com a nuca baixa olhando para a tela do telefone. E pouco à frente, no livro de Lucas, esse mesmo, não vou dizer que é o mesmo anjo, né? Mas tudo indica que seja, que a história conta que a Isabel, quando ela se engravidou, ela ficou 5 meses escondida. Será que na cabeça dela, será que é um filho mesmo que está sendo gerado aqui dentro? Como uma vez eu tive o privilégio de fazer uma oração com uma menina no Brasil, e ela disse que o sonho dela era ficar grávida, mas os médicos já tinham tirado toda a possibilidade dela ser mãe. E eu fui comprar um produto. Quando eu cheguei, ela estava chorando atrás do balcão, e ela me contou essa história.
que já havia 5 anos que ela estava tentando engravidar, mas os médicos tirou essa esperança da cabeça dela. E eu perguntei para ela se ela havia acreditado nos médicos, porque existe um Deus de promessa. Ainda eu brinquei com ela: você esperou só 5 anos? Tem paciência, espera mais um pouco. Abraão esperou um pouquinho mais. E Deus havia prometido o filho e ele teve um filho. E eu creio que nessa hora não foi o Adenilson que falou. Eu falei para ela: você, quem sabe, espera mais um pouquinho, talvez daqui a 1 ano você estará segurando uma criança no colo. E um dia eu estava lavando o carro do lado de fora, quando eu assusto, ela é menor do que a Fabiana, não sei como consegue ser menor do que a Fabiana. E ela estava com a criança no braço, e ela falou assim: eu perguntei à minha tia, que ela conhece você, falei de você. Ela falou assim: não, ele mora logo à frente aqui. E ela foi andando, por coincidência, quando ela passou, eu estava lavando o carro. E ela falou assim: eu só passei aqui para te mostrar a minha filhinha. Coloquei o nome dela de Gabriela Vitória, porque para mim foi uma vitória. E quando eu fiz o exame que estava grávida, fui no meu médico e ele falou que não era gravidez, era algo que estava sendo gerado nas trompas, não sei. E tentou matar o sonho dela de ser mãe. Mas quando Deus dá uma ordem, como a gente ora aqui, né? Agindo Deus, quem impedirá? E ela ficou muito feliz e o nome do Senhor foi glorificado. E hoje acredito que falta isso em nós. Nós ministramos, mas eu acredito que falta um pouco disso em nós. Porque quando a mulher toca na orla do manto de Jesus, Jesus fala assim: a tua fé te curou. E às vezes está faltando em nós hoje um pouco de ousadia. A gente ora para uma pessoa: ó, se for da vontade de Deus, Ele vai te curar. E realmente tem que ser a vontade de Deus. Mas hoje, muitos de nós às vezes não profetiza com aquela convicção de que Deus vai fazer. De ver uma pessoa sentada na cadeira que ela não anda. Hoje eu vi um vídeo, achei interessante, da pessoa distribuindo o momento da ceia, e tinha uma menina na cadeira de roda, e ele estava perto, ele pegou o pão, e ele foi: não. Ele veio andando, subiu o degrau e apontou para ela: venha. E as pessoas assentadas falando: você é louco, o que você está fazendo? Ou seja, vai causar um trauma na cabeça dessa moça. E ele, com os olhos fitos na mulher, segurando, o pezinho dela começa a mexer, ela levanta, dá os 2 primeiros passos, vai andando, consegue subir o degrau e recebe. A Bíblia diz que Deus, Ele é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Está faltando um pouco de mim. Eu acho que eu já disse aqui uma vez, eu tinha uma fé mais avivada, e estou precisando de fazer como os discípulos: Senhor, aumenta a minha fé. Porque para Deus todas as coisas são possíveis. Então Zacarias, ele era velho demais, mas o improvável de Deus aconteceu. Chegou ao ponto de Isabel dizer: Zacarias agora é pai, porque para Deus todas as coisas são possíveis. O que é impossível para o homem é possível para Deus. E quando eu disse que Isabel ficou escondida por 5 meses, pouco à frente a palavra diz que
anúncio do nascimento de Jesus, olha, no 6º mês, foi o anjo Gabriel, o mesmo anjo, enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-o, ela turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó. E o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço o varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. O mesmo anjo, quando visitou Zacarias, ele disse para Zacarias essa mesma palavra: Não temas, Zacarias, ou seja, não tenha medo. Mas Zacarias questionou de uma outra forma, né? E Maria, mesmo dizendo para o anjo como poderia isso acontecer, que a noiva estava ali com seu companheiro José, mas ainda não havia acontecido nada entre eles. E o anjo diz para ela: O Espírito do Senhor virá sobre ti, né? E é maravilhoso, irmãos, porque a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. E eu já falei sobre esse texto algumas vezes, e nós não vamos ler esse livro de Lucas, capítulo 1 todo, mas tem um versículo que diz que Maria deu à luz ao seu primogênito, ao seu primeiro filho, e muitos acreditam que Maria só teve Jesus. Qual seria o propósito de um homem e uma mulher se atrair e se juntar um ao outro? O propósito de Deus, a palavra mesmo diz, quando o homem nasce, né? Nascei, crescei e multiplicai. Tem um propósito, é multiplicar. Zacarias, se ele quisesse por lei, ele poderia ter abandonado Isabel, porque naquele tempo era desonroso para um casal não ter filhos. Mas ele não desonrou Isabel. E hoje em dia tem muitas pessoas que abrem mão dos seus casamentos
E ainda que veio um profeta e diz: calma, tenha fé, tenha esperança, Deus há de mudar a sua história, Deus há de restaurar o seu casamento, Deus há de fazer de vocês ainda uma família. Ah, não aguento mais. A gente precisa acreditar que o que é impossível para o homem é possível para Deus. Marcos 9:23 fala que tudo é possível ao que crê. Se você crê, tudo é possível. Você serve um Deus vivo. Você serve um Deus que tem prazer em realizar milagre. Esse Deus tanto no nascimento de João Batista, eu acho que é por isso que eu gosto tanto do Evangelho de João. A Bíblia fala que ele será grande, será cheio do Espírito Santo, não beberá vinho, nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo desde o ventre. O anjo anunciou que ele seria grande, mas é interessante que lá em João 3,30, o próprio João diz: é necessário que eu diminua para que ele cresça. E para o filho de Maria, o anjo também disse: esse será grande. Ele irá provocar a queda de muitos, mas a ascensão de muitos também. Ele irá fazer muitos se levantarem. Muitos pensaram, quando perguntaram de João: quem és tu? Você é o profeta? Uns pensavam que ele era o Cristo. E disse: eu sou uma voz que clama no deserto. Esse João que falou aqui, irmãos, ele já morreu. E a nossa voz tem clamado. Nós tem sido essa voz que clama, porque ele era uma voz que clamava no deserto. E a nossa voz tem clamado. Você tem pedido a Deus? Você tem deixado Deus te usar? Que o mesmo Espírito que estava em João, hoje ele habita dentro de você. Porque Jesus, quando foi, ele não nos deixou órfãos. Ele enviou o Espírito Santo para habitar dentro de nós. E nós precisamos ser mais ousados, ler mais a palavra, orar mais. Como eu não sei, você com certeza também não sabe quem há de ser salvo, porque você não é onisciente, onipotente, onipresente, só Deus é. Prega para todos que você encontrar. Ah, não vou pregar por irmão Deus, não, que ele já está salvo. Que assim seja. Mas pregue para todos que encontrar, porque você não sabe quem há de se salvar. E ainda que ele ande retamente o seu caminho, se no final ele tropeçar num só ponto, ele se torna culpado de todos. Então a Bíblia manda a gente: exortai-vos uns aos outros em amor. Nós temos que exortar um ao outro a cada dia. Está em dificuldade? Exorta com amor. E muitas das vezes a gente quer exortar, mas não quer usar uma palavra branda. E a Bíblia diz lá em Provérbios 15 que a palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A resposta branda desvia o furor. E a palavra branda, nós possamos usar essa palavra branda, que nós possamos dar ouvido à voz do anjo. Aqui está toda a instrução que nós precisamos. A Bíblia é o nosso manual. Hoje em dia, muitos usam comprar alguma coisa e já vai logo fazendo a montagem, já não tem tempo de ler manual não. E às vezes dá errado. Assim vai ser a nossa vida, se a gente querer viver a nossa vida de qualquer maneira, sem consultar o manual. Dá certo
até não dar errado. Eu tenho um irmão que fala assim, não, vamos fazer isso. Se não deu ruim, dá bom. Mas tem que tomar cuidado, que um dia tem que prestar conta. E a conta pode ser alta demais. Hoje, a conta está tranquila para quem confessa Jesus e o aceita como Senhor e Salvador. Porque a cédula, o cheque foi rasgado, a nossa dívida já foi paga. E as bênçãos já foi decretada. Mas cada um tem que tomar posse dela. Tem que fazer como em Romanos 10:9. A boca tem que confessar, o coração tem que crer. Que assim seja na minha vida, na sua vida. Que as bênçãos de Deus possam ser derramadas em nós. E que nós não venhamos duvidar da palavra que Deus manda através do profeta. João 7:38, 39 diz que naquele que crê em mim, o próprio Jesus falou, naquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu ventre. Confere se o que está sendo ministrado aqui, se está escrito na Bíblia. Se tiver, você tem uma obrigação de crer. Agora, se não tiver na Bíblia, eu brinco com muitos lá fora, se não tiver na Bíblia, chuta que é macumba. Então tem que ser como diz as Escrituras, irmãos. E para a gente saber, temos que ler. Porque em Lucas 4 conta a história de Jesus quando ele foi conduzido ao deserto. E tinha um propósito para ser tentado pelo diabo. E ele foi tentado durante 40 dias. Quando Jesus respondeu para ele, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Não tentará o Senhor teu Deus. Somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele prestará culto. A Bíblia diz que o diabo saiu da presença dele até o momento oportuno. O diabo ele anda ao nosso derredor, rugindo como um leão, procurando a quem tragar. E se a gente não tiver a palavra no nosso coração, na nossa boca, a gente vai se tornar presa muito fácil para ele. Porque todo dia vem uma tentação. Todo dia o pecado bate na porta. E se a gente não estiver preparado, é laço. Para encerrar, Jesus ele disse que o ladrão ele veio para matar, roubar e destruir, mas ele veio para dar vida e vida em abundância. Quando ele observa o barquinho dos pescadores vazio, ele chega e pede para Pedro, os pescadores, lançar a rede à direita. E Pedro fala aqui, ó, já passamos pescando a noite inteira, Senhor, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. E foi uma pesca maravilhosa, a ponto dos barcos quase se afundarem. Interessante que naquele momento Jesus fala para Pedro, fique tranquilo, Pedro, a partir de hoje você será pescador de homens, pescador de almas. E a Bíblia diz que eles, quando chegam na praia, seguem a Cristo, seguem a Jesus. Qual o propósito dos pescadores? Era a profissão deles. Por que eles pescavam? Era para manter o sustento. Tirava o peixe da água, levava para vender ou tirava os peixes da vida para conduzir à morte, correto? Quando Jesus fala para ele, você vai ser pescador de almas. É o que nós precisamos de entender. Que nós somos esses pescadores de almas hoje. Tem muitas pessoas que estão morrendo lá fora. Ou seja, Jesus estava dizendo para Pedro, Pedro, você agora não vai mais pescar para levar para morrer. Agora você vai pescar, vai tirar da morte para trazer para a vida. É isso que nós precisamos fazer. Pregar para
salvos, os que hão de ser salvos. Mas Ele quer usar a mim, quer usar você. Amém? Que Deus te abençoe.